Graça e paz, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma experiência online. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandiosamente, através de tudo que vai acontecer nessa transmissão, através desse culto, né? Que Deus possa te abençoar. Sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos em tua presença, por essa ferramenta maravilhosa que tu tem nos dado, ó Pai, que é esse canal, Senhor. Que muitas vidas sejam alcançadas através desse trabalho, que muitas vidas sejam alcançadas através dessa live, que aonde ela chegar, que a bênção do Senhor, ó Pai, possa fazer prosperar a casa, o lar, o lugar onde for transmitido esse culto. Que o Senhor esteja conosco, fique conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Aleluia. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, te adoro, Senhor. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te adoro, sempre estás comigo. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Glória seja teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvamos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos no teu santo monte, ó nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos no teu santo monte, ó nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, o seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Excelso, supremo, Ele é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, o seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana,
Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. E morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, o seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, o seu nome é santo, Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Aleluia, glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nossa palavra hoje está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Palavra de oferta e dízimo. Como tem andado as nossas vidas? Nós temos honrado ao Senhor com os nossos bens? Vamos meditar nessa palavra neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Essa palavra é maravilhosa. Nós temos que entender que aqui Deus, Ele está nos propondo algo maravilhoso. Honrá-lo. É um privilégio nós podermos dizimar e ofertar na casa do Senhor. E esse privilégio é para poucos. É só para quem permite a obedecer a Deus, a seguir os seus princípios e os seus mandamentos e viver a palavra do Senhor. Deus conta conosco para fazermos a diferença. Olha só, quando eu honro ao Senhor com os meus bens e com as primícias, tudo na minha vida vai abundantemente. Tudo na minha vida começa a fluir, porque Deus, Ele não é homem para que minta. Deus, Ele cumpre as promessas dEle. Então, assim, que nós possamos ter a consciência que nós precisamos servir a Deus e servir com excelência, pois Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Amém? Eu convido você, neste momento, a dizimar e a ofertar na casa do Senhor. Às vezes você pode pensar assim: poxa, dizimar todo mês, ofertar todo mês. Mas lembre-se, toda vez que você tem essa atitude, toda vez que você tem esse compromisso com a palavra do Senhor, você é beneficiado. Só você cresce espiritualmente e a sua vida é abundante. Amém? Então feche os seus olhos aonde você se encontra neste momento e vamos agradecer a Deus pela grandeza, pelo cuidado dEle para com as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor não tem deixado falta nada. O Senhor tem nos sustentado com a tua destra fiel. Pai, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor continua fiel. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Senhor, que nós possamos entender e viver a Tua palavra, e praticar a Tua palavra, e semear a Tua palavra. Senhor, que nós possamos devolver o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. Porque, papai, 100% é do Senhor. O Senhor só nos pede 10%. Que nós possamos ser filhos diferenciados. Papai, muito obrigado por este tempo. Toque em nossos corações, continua a falar conosco, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos ao Senhor. Amém? Graça e paz, igreja, graça e paz, irmãos, como estão todos? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui nessa noite para trazermos a palavra do Senhor, uma palavra rema ao seu coração. E eu quero nesse momento convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, se chamará Josias, sobre ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. Ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao altar, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão e nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. E o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Amém? Vamos ler só até aqui,
por instante. Vamos dar procedimento então aqui à palavra do Senhor, um texto tão rico como esse. Essa passagem, ela nos mostra o cuidado que devemos ter. Devemos ter para não deixarmos ser levados por conversas fiadas, por palavra que vem de pessoas que tentam nos induzir a voltarmos à rebeldia ao Senhor, a nos afastarmos de Deus, a errarmos quanto os mandamentos e as ordenanças do Senhor para as nossas vidas. Aqui fala do rei Jeroboão. O rei Jeroboão tinha tudo para dar certo. Porque o rei Jeroboão estava no lugar como rei? Houve uma divisão no reino de Israel. Dividiram-se as tribos. 2 tribos ficaram com o rei Roboão, a de Judá e a de Benjamim, que passou a se chamar reino de Judá. E 10 tribos ficaram com Jeroboão. Então Jeroboão, ele tinha sido escolhido pelo Senhor há um tempo atrás, através da palavra de um profeta. Então Deus tinha um propósito na vida de Jeroboão, mas Jeroboão, ele fez algo que desabonasse a sua conduta, mesmo tendo recebido uma promessa de Deus. Jeroboão fraquejou e se sentiu ameaçado com a influência dos irmãos da tribo de Judá, do reino de Judá. Então ele começou a fazer coisas que não agradaram ao Senhor. Ele edificou cidades, ele proclamou cidades como locais de adoração, ele fez ídolos para que aquele povo ficasse naqueles locais, para que não fossem a Jerusalém. Ele levantou um altar idólatra, e ali ele queimaria incenso, mas incenso que não agradaria ao Senhor. Ele faria sacrifício que não agradaria a Deus. Então Deus designa um homem de Deus. A Bíblia diz que ele foi apenas um homem de Deus. A Bíblia não dá nome a esse profeta. Então, através desse texto eu aprendo várias lições. Uma das lições que eu aprendo aqui é que eu e você, como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, à medida que o Senhor nos designa a fazermos algo, a cumprir o mandamento do Senhor, nós não precisamos esperar por aplausos, por elogio de pessoas, porque o nome do Senhor é que importa ser exaltado, importa ser glorificado, não o nosso nome. Então esse homem de Deus, nós percebemos que a Bíblia não menciona o nome dele. A Bíblia apenas diz que é um homem de Deus. Todo aquele que faz a vontade do Senhor é homem de Deus, é mulher de Deus. Não precisa que o seu nome seja estampado nos holofotes, sejam anunciados através de carros de som. Não importa. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Então essa é uma das lições que eu aprendo com esse texto. Outra coisa que eu aprendo é que nós temos que ter disposição, precisamos ter disposição para orarmos por aqueles que nos fazem o mal, por aqueles que são os nossos inimigos. Eu não sei qual a sua atitude diante de situações como essa. A Bíblia aqui diz que, no versículo 4 e 6, diz que enquanto aquele homem profetizava sobre aquele altar, o rei levanta a sua mão, aponta para ele e dá uma ordem aos guardas que o prendam. Então o braço do rei fica paralisado, a sua mão começa a secar. E aquele rei, no momento em que percebe isso, ele busca socorro no homem de Deus. Ele reconhece que aquele homem é um homem de Deus, e ele pede para que aquele profeta orem a Deus, buscando cura, buscando restauração do movimento dos seus braços. Então aquele homem de prontidão, ele não tem dúvida no seu coração, ele volta ao Senhor, e com o desejo de curar aquele homem, ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor intervenha, que o Senhor tenha misericórdia daquele homem, torne a ele os movimentos do seu braço. Então Deus, com a sua grande misericórdia, a sua graça, Deus devolve aquele homem, através da oração do profeta, que não se hesitou em orar pelo seu inimigo, por aquele que queria matá-lo. Então ele ora e pede ao Senhor a cura do braço do rei, pede a Deus os movimentos do braço do rei novamente. Então nós aprendemos várias coisas com esse texto.
Outra coisa que eu aprendo é a obediência total a Deus, a renúncia ao que for contrário à sua vontade. Nós precisamos entender isso. O rei tenta persuadir aquele homem. O rei tenta fazer com que aquele homem vá à casa dele. Era comum um profeta que fizesse algo, que curasse ou que desse uma palavra para alguém, ele fosse recompensado. Era costume daquela época. Então o rei convida aquele homem de Deus a ir à sua casa, a comer e beber e a receber um presente, a receber uma recompensa. Mas Deus tinha dado uma ordenança àquele homem, e ele prontamente ele obedece às ordenanças do Senhor. Ele rejeita aquilo que seria uma honra da parte do rei em presenteá-lo, mas ele não aceita, porque ele tem algo no seu coração, algo que vem de Deus, uma ordenança, uma direção de Deus para que ele não fizesse aquilo, para que não aceitasse o que o rei fosse oferecer a ele. Então ele diz não ao rei. Imagine como é difícil você ser convidado por alguém, receber um benefício, receber um presente, você ser honrado por alguém, por algo que você fez, e você tem uma ordem do Senhor dizendo que não é para fazer aquilo, não é para receber aquilo, e você fazer. Imagine o quanto aquele homem não se sentiu pressionado por aquele rei, mas ele tinha algo no seu coração. E eu e você precisamos ter isso bem claro no nosso coração, isso bem fixado na nossa mente, que nós, quando temos uma ordem do Senhor, como temos uma direção de Deus, nada pode nos tirar da direção do Senhor, nada pode nos levar ao contrário daquilo que Deus tem nos ordenado. Então nós precisamos ter obediência total a Deus, uma renúncia àquilo que for contrário à sua vontade. Foi o que fez esse homem de Deus. Outra coisa que ele fez, e que eu e você precisamos ter, é tomar cuidado com as distrações, não exagerarmos nas nossas explicações. Penso eu que não precisava esse homem de Deus dar detalhes tão claros do que Deus tinha ordenado a ele. Isso é um pensamento que eu tenho, a observância que eu fiz a partir desse texto, porque quando eu analisei esse texto, a gente percebe que a partir desse momento as coisas mudaram para aquele homem, as coisas foram tomando outro rumo. Por que eu digo isso, amados? Porque à medida que nós falamos demais, à medida que nós damos explicações demais, as paredes têm ouvido. Tem um ditado popular que diz dessa forma: paredes têm ouvidos. Pessoas ao nosso redor podem ter inveja, pessoas ao nosso redor podem criar no seu coração uma repulsa sobre as nossas vidas. E foi o que aconteceu. Tinha pessoas ali ao redor, ouvindo e observando os detalhes que aquele homem descreveu do que Deus tinha direcionado para a vida dele. E a partir desse momento, tudo tomou um outro rumo na vida desse homem. Talvez ele se distraiu, talvez se acomodou. Isso às vezes acontece conosco, comigo, com você, quando o Senhor nos dá uma ordem e nós a cumprimos, mas depois não vigiamos, não continuamos orando, não agimos como devíamos agir. E infelizmente brechas para os ataques dos inimigos vão se abrindo. O que aconteceu depois com o homem de Deus foi algo triste. Foi algo triste, porque ele deu detalhes demais, ele falou demais, ele deu muitas explicações. Isso criou uma expectativa, isso despertou no coração das pessoas que estavam ali ouvindo. E foi o que aconteceu adiante, qual eu vou descrever para vocês. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com homens e mulheres de Deus. Com homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus. Precisamos, por que isso? Porque nem todos aqueles que se rotulam homens e mulheres de Deus realmente são. No nosso meio, irmãos, existem pessoas que estão ali só para se aparecer, só para fugir da ira vindoura, só para se esconder, só para estar ali no meio da multidão, no meio do povo, fazendo movimentos. São pessoas invejosas, são pessoas que observam a vida das outras, copiam a vida das outras, criam inveja no seu coração.
E isso muitas vezes traz dano à nossa vida. E nós precisamos, a partir do versículo 15, acontece isso. O profeta de Betel, ele convida o homem de Deus a ir à sua casa e lá comer pão. Por que isso aconteceu? Porque alguém estava ali observando, os filhos daquele homem estavam ali observando, e levaram os detalhes da conversa do homem de Deus com o rei para o seu pai. O seu pai era um profeta velho, um homem já desacreditado, com certeza um homem que Deus não usava mais para falar através da vida dele, um homem que talvez tinha algo na sua vida que impedia o agir do Espírito Santo, e toda aquela situação, aquelas informações vieram como uma enxurrada no coração daquele profeta velho, aquele profeta roto, aquele profeta que não mais Deus usava ele. Então criou no coração daquele homem uma inveja pelo homem de Deus. Então ele cria uma situação, ele traz uma mentira, ele vai atrás daquele homem de prontidão, e ali ele inventa algo. A Bíblia descreve que realmente era uma mentira. Então ele inventa aquilo ali, faz com que o homem retorne à sua casa, dizendo que Deus, através de um anjo, falou com ele e que ordenou que ele voltasse. Mas aquele homem, ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção de Deus, mas num dado momento ele vacilou, num dado momento ele deu brechas ao inimigo, num dado momento ele não perseverou, num dado momento ele não teve cuidado em guardar aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Deus tinha algo preparado para ele, Deus tem algo preparado para mim, para você. O que acontece conosco é que muitas vezes o Senhor suavemente fala conosco, testifica em nosso coração, mas infelizmente acabamos dando crédito a muitas palavras persuasivas que ouvimos em tantos lugares, inclusive em pregações. Hoje na internet, hoje nas redes, existe N pregações de homens de Deus, de pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, porém são palavras deles próprios, palavras do seu coração, palavras da sua vida, palavras que eles trazem de engano para tirar aquele que foi escolhido do seu caminho. E foi o que aconteceu com esse homem de Deus. Aquele profeta, por inveja talvez, ou para que aquele homem não cumprisse, para que aquele homem não recebesse do Senhor o seu galardão, ele inventa uma história, ele tira a bênção que estava em suas mãos e faz com que aquele homem caia em tentação, ele faz com que aquele homem peque, ele faz com que aquele homem erre, ele faz com que aquele homem saia e deixe de lado as ordenanças que o Senhor deu. Então aquele homem se perde nesse momento, tudo vai por água abaixo, porque ele deixou ser levado por uma conversa de alguém que se dizia homem de Deus, mas ele tinha muita inveja no seu coração, ele tinha muita vontade de destruir a vida daquele homem, e foi o que ocorreu. Você tem dado ouvido a vozes que não é de Deus? Você tem perseverado? Você tem cuidado na direção que você tem ouvido do Senhor? Você tem cuidado naquilo que você tem aprendido na palavra do Senhor? Naquilo que você tem ouvido realmente de homens de Deus? Naquilo que Deus tem direcionado a sua vida? Como você tem observado tudo isso? O que você tem feito acerca disso? O homem de Deus, ele caiu na conversa do velho profeta, ele desobedeceu a Deus, voltando pelo mesmo caminho pelo qual Deus havia dito que não era para ele voltar. Ele voltou, ele comeu, ele bebeu naquela casa. Então no momento que ele estava ali, Deus usa aquele profeta roto, aquele profeta sem mais experiência com Deus, e ele usa aquele homem naquele momento para trazer um castigo sobre aquele homem de Deus que veio de Judá. E ele disse que ele morreria, ele seria comido por um leão.
Então aquele homem fica ali mais um tempo, ele come, ele bebe. Então o próprio profeta velho entrega a ele o seu jumento selado, e ele sai, ele volta. Então ali acontece o que nós não esperamos que aconteça com nenhum de nós: a morte. A morte veio. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parece reto, mas são caminhos de morte. Há coisas nas nossas vidas, há situações que se levantam para nos tirar do caminho do Senhor. Há situações que são criadas pelo inimigo para que nós possamos nos desviar do caminho do Senhor, para que nós possamos sair daquilo que nós temos no nosso coração convicção de que Deus nos ordenou a fazer. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele começou tão bem, ele veio, profetizou contra aquele altar, ele profetizou sobre a vida de Jeroboão, mas aquele homem terminou mal. Aquele homem terminou numa situação muito terrível. E o Senhor nos orienta na sua palavra em 1 Pedro para sermos sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. O Senhor nos orienta a isso: sede sóbrios e vigilantes. Algo que o homem de Deus não fez. Amados, precisamos estar atentos, pois o nosso adversário, o diabo, está como um leão, buscando alguém que possa tragar. Se a palavra do Senhor, amados, nos dá conta, a palavra do Senhor nos orienta a fazer isso, então façamos. O leão matou aquele homem de Deus por conta da sua desobediência. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus não têm morrido? Talvez não uma morte física, mas uma morte espiritual. Quantos não têm se perdido nesse mundão? Quantos não têm abandonado os caminhos do Senhor por conta de uma direção que tomou, que não era uma direção de Deus, que não era uma palavra do Senhor, que não foi alguém direcionado por Deus que a trouxe para a sua vida? Muitos têm se perdido, e muitos ainda irão se perder. É inevitável, mas eu e você que estamos nessa noite ouvindo essa palavra, nesse momento, talvez à noite, talvez durante o dia, não sei que momento você vai ouvir essa palavra, mas no momento que você estiver ouvindo, faça uma reflexão sobre isso. Qual a direção que você tem tido de Deus? Qual a condição que Deus tem dado a você de viver uma vida na presença dEle? Então preste muita atenção, aplique isso na sua vida, tome isso como uma direção do Senhor, e viva uma vida nos princípios da palavra. Observe, vigie, guarde a direção de Deus, guarde os princípios da palavra que o Senhor tem dado a você. Deus tem algo precioso, então persevere nos caminhos do Senhor. Às vezes está difícil, a pressão do outro lado tem sido grande, o inimigo tem tentado de várias formas, mas continue firme, porque o Senhor tem algo precioso reservado para mim e para você, e nós precisamos estar atento a isso, precisamos vigiar, precisamos continuar orando, nós precisamos buscar o Senhor. Busque o Senhor na leitura, alimente-se da leitura da palavra, alimente-se de oração, alimente de uma busca, de uma meditação, de um jejum. Tudo isso são as armas que eu e você temos para usarmos contra a investida do inimigo em nossas vidas. E eu quero nesse momento deixar essa palavra para você. Deixar essa palavra. Sejamos como um homem de Deus. Preste bem atenção. Sejamos como um homem de Deus que foi alguém anônimo, servo destemido, que orou em favor de alguém que queria seu mal e que teve o intuito de obedecer ao Senhor e renunciar às más propostas do mundo. Porém, diferentemente dele também, abramos os olhos espirituais e peçamos discernimento espiritual e sabedoria ao Pai, conhecendo e praticando mais e mais a sua palavra, vigiando para não cair nas armadilhas do diabo. Eu quero deixar essa palavra para você. O homem de Deus, ele iniciou bem, ele foi prudente até uma certa altura, mas houve um momento em que ele vacilou, houve um momento em que ele deu brechas, houve um momento em que ele baixou a guarda, como se diz, e aí ele sofreu um golpe.
e ele veio à lona, ele não aguentou. Aí foi tudo por água abaixo. Como tem sido a sua vida? O que você tem feito para se manter firme? O que você tem feito para continuar servindo ao Senhor com integridade, com sinceridade, com serenidade, com inteireza de coração? Eu quero nesse momento deixar essa palavra para você. Reflita sobre isso. Depois abra a sua Bíblia com mais tempo e reflita sobre esse texto, sobre esse homem de Deus que veio de Judá, as situações que foram levantadas na vida dele e o que aconteceu, o final triste que aconteceu com a sua vida. Reflita sobre isso e que Deus possa te dar uma direção, uma orientação. Essa é a palavra que eu deixo nesse momento. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, que essa palavra venha trazer mudança na sua vida, venha trazer um renovo, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Essa é a minha oração nesse momento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.